Salve, Salve. salve! E aí? Era boa, cara. Tudo bem? Tudo bom e você? Pois é, tive que dar uma parada na barba, tava parecendo um náufrago já. Você sabe que eu fiz uma reunião hoje com um fornecedor e o cara com o cabelo cortadinho. Eu falei, cara, que segredo Como é esse, assim? cara? Que eu não sei mais o que fazer aqui com o meu cabelo, porra. Né, então, eu já andei fazendo o pé eu mesmo, né? Enfim, tá feia a coisa, mas vamos que vamos. É isso aí. Você tá aqui em São Paulo? Tá em casa, Garrido? Ou escapou? Tô em casa, tô em casa. Já fiz dei uma escapada de fim de semana, aluguei uma casa no interior, mas agora tô em casa. Legal, É. legal. Cara, super obrigado por topar esse papo. Eu acho que vai ser muito bacana. Eu tenho, cara, várias perguntas para te fazer e eu acho que tem muita gente interessada aí nessa conversa. Então, muito obrigado de verdade por você ter topado fazer esse papo aqui comigo. Não, legal. É um baita prazer e é, especialmente contigo, que foi uma das pessoas que eu conversei bastante na época em que eu estava me preparando para entrar na Amazon e, enfim, foi uma das pessoas que me ajudou a fazer a cabeça de que, pô, esse é o caminho, esse que eu tenho que buscar na carreira. E 4 anos depois, estamos aqui juntos de novo trocando uma ideia sobre isso. Então, é um prazer, cara. Nada, pô, incrível. Eu estava lembrando disso hoje de manhã, né? Que a gente se conheceu no momento que você estava em transição de carreira. A gente foi tomar aquele café ali, foi super bacana. E que Sim, legal, cara, que você encontrou esse caminho e está super feliz e vai contar tudo pra gente aqui agora. legal. O pessoal, quem está aqui já nos assistindo, vou pedir duas coisas. Uma é, quiser mandar pergunta, vai colocando nos comentários, e aí no final vou abrir um espaço para ler essas perguntas para vocês. E o segundo, quiser convidar alguém, clica aqui no aviãozinho, pega ali na tua lista as pessoas que você gostaria de chamar, porque acho que esse vai ser um papo super legal, e a gente vai começando aqui o nosso papo, né? Ô Garrido, para mim e você, cara, eu sempre faço uma apresentação, né? A gente já contou um pouquinho de como a gente se conhece, né? O teu Uhum, cargo formal é esse, é o Country Manager da Alexa aqui para o Brasil, né? Mas acho que as pessoas isso. não sabem que você também é, na minha visão aqui. Uhum. Cara, peladeiro profissional e apaixonado por rock and roll, cara. Pois é. É isso não? Quem é o Não, Garrido, cara? Conta um pouquinho aí. não, claro. Prazer. Eu tenho essa propriedade de saber um pouco de tudo e mais ou menos de quase tudo, né? Nada muito bem. Mas eu sempre tive vários interesses, enfim, os interesses culturais e a carreira sempre andaram lado a lado e de maneira meio independente na minha vida. Eu acho que o período mais difícil foram 5 anos de engenharia, em que eu não tinha sobreposição nenhuma entre esses interesses culturais, enfim, gostar de cinema, de literatura e de música e obviamente de futebol, que eu vejo como cultura também, e o período de faculdade. Mas assim que eu me formei, eu percebi que eu jamais seria um bom engenheiro, porque eu seria muito medíocre. Tentei, fiz estágio tal, e como engenheiro, fazendo projetos tal, e não deu muito certo. Eu peguei uma ponte boa que foi, eu entrei como trainee na Editora Abril. E ali era um lugar onde eu pude satisfazer tanto o meu lado pessoal de interesses culturais e conheci muita gente inteligente, muita gente que fazia, muitos que eram meus ídolos, pessoas que eu acompanhava de ler, assim, e falar, pô, Legal, esse cara eu legal. admiro muito e tal. E me tornei amigo dessas pessoas. Então, desde o início, durante os 15 anos em que eu trabalhei no Grupo Abril, eu tive uma carreira que, de um lado, eu fui trilhando o caminho executivo, eu fui responsável por logística, venda de revista em bancas, depois eu fui para a área digital, Legal. que é onde eu estou até hoje, e em paralelo eu comecei a escrever para as revistas, então eu fui crítico de cinema da revista VIP por alguns anos, Sensacional. escrevi umas matérias sobre música, sobre futebol, na Super Interessante, na revista de história da Abril, Aventuras na História, escrevi até na Exame, sobre quando a Disney comprou a Star Wars, tal, que era juntei todas as coisas, né? Quer dizer, eu tinha umas experiências como executivo, mas também apaixonado por cinema e por Star Wars em particular. Então eu sempre tive essas coisas, mas nunca misturei essas coisas. Até que, há 4 anos atrás, entrei na Amazon, fui responsável por conteúdo de Kindle
por 3 Eu me anos. lembro. E aí foi acho que um período mais feliz ali da minha carreira, porque eu pude trabalhar com algo que eu amava diretamente, né, com os livros, lançando prêmio literário, lançando coleções de contos com autores que eu admiro, quer dizer, nos aproximando das editoras, dos autores diretamente através do Kindle Direct Publishing. E então, assim, foi um período que putz, me satisfez demais como pessoa, né? E de um ano para cá, o desafio de lançar Alexa no Brasil, que Bárbaro. mantém isso, porque a Alexa é um. Aliás, eu vou calar a minha aqui, porque você nunca sabe, senão ela sai falando. É, Alexa é um produto, né, que é a voz. Então, as pessoas se relacionam com a Alexa como se fosse com um amigo, falam com a Alexa de uma maneira super informal, perguntam coisas, perguntam opiniões da Alexa. Então, tem um lado de conteúdo envolvido ali com a Alexa que é bem apaixonante e que eu tenho me divertido muito ao fazer isso. Não conta para ninguém, mas é incrível que eu ainda receba salário para fazer isso, porque Faria de graça, quase. é muito legal. Mas, enfim, é isso. 15 anos de Grupo Abril, uma pequena recaída em logística ali, depois voltei para a Amazon e muito prazer em trabalhar com duas coisas que eu amo, que é com tecnologia, de um lado, um pensamento de startup que é a cara da Amazon, e eu acho que vai ser o principal assunto nosso aqui, e Sim. com cultura e conteúdo, quer dizer, a gente sempre, a Alexa brasileira sempre tem dicas de livros, sempre sabe contar uma boa história, sempre. Hoje, por exemplo, você fala Alexa, bom dia, ela te responde que hoje é aniversário do Stevie Wonder e que a música Que preferida dela é legal. Superstition e ainda fala o instrumento que é feito riff, quer dizer, todo dia tem alguma curiosidade, alguma coisa instigante que a Alexa traz. Infelizmente, não sou eu que fico preparando isso, mas a gente tem um time de pessoas melhores do que eu para fazer isso. Não é para puxar teu saco, cara, mas no meu aniversário eu me dei de presente Ah, uma é? Alexa. Então eu estou começando, agora foi 30 de abril, eu estou começando a entender a lógica dos skills, do bom dia, das rotinas, né, do Sim, noticiário e tal. E é, eu não posso deixar de comentar um negócio, cara. Quando a gente está falando, a loucura dessa live é o seguinte: a turma vai comentando, cara, e não tem como você não bater o olho ali. Então tem amigos é, aqui dando oi, né? Amigos em comum, tem o Nelson é, Rodrigues. Vamos ver isso. se o Bedoni aparece. Agora tem uma turma aqui que já está te sacaneando, dizendo que, pô, você tá a cara do Tite nessa quarentena, que deve Do ser o Tite, professor todo mundo fala. do É, futebol esse aí, cara. eu sou frequentemente comparado ao Tite e ao deputado Fraga de Tropa de Elite, o que eu acho uma grande sacanagem, mas Melhor eu, cara. Eu sou comparado com o Thiago Leifert, cara. Você tá melhor que eu eu, o vi, Tite. já O Tite. acompanhei essa também. Ô, Garrido, como você falou, cara, o pano de fundo aqui é a gente falar um pouco de cultura da Amazon, né? E acho que o foco é a Uhum, gente falar bastante de Alexa também. Agora me conta o seguinte, você contou, né? Então, a tua escola é Abril, né? uhum, Que também tem uma cultura forte, né? Também é uma empresa com personalidade. uhum, Agora, o que acontece quando... E eu acho que outra coisa importante, a Abril também você fez a virada para o digital, né? Do offline para o uhum, online. Agora, o que acontece quando você chega na Amazon? Assim, qual que é a primeira sensação dessa empresa, né? Que tem todo um... é, Né? Tem uma coisa tão uhum, importante, imponente, assim, né? Como é que é em é, termos de cultura, os primeiros contatos e como é que isso se manifesta na prática, assim? é. Eu acho que tem duas coisas antagônicas que acontecem na primeira semana da Amazon. A primeira é que você percebe que esse gigantismo, essa imponência tal não aparece. A Amazon é uma empresa absurdamente informal, absurdamente horizontal. Então, vou te contar a primeira reunião importante em que eu participei, na minha primeira semana. Eu entrei de gaiato de convidado, né? Numa reunião de resultado semanal da operação de retail da Amazon, que era super incipiente na época, só vendia livros impressos ainda, e eu era da outra operação de livros digitais. E era uma videoconferência com o Seattle, tinha um senior VP lá que trabalha na Amazon há 20 anos e que era o responsável, chefe do meu chefe, né, o chefe do presidente da Amazon no Brasil. E, e eu fiquei impressionadíssimo com duas coisas. O quanto que aquele executivo super sênior que estava cuidando de um monte de países e de internacionalização entrava no detalhe das coisas. Ele perguntava assim, não, aqui no página 37, em tal tabela, tá, determinado livro está out of stock. É,
que aconteceu aqui? E daí uma moça muito jovem, que eu não sabia dizer se era estagiária ou analista júnior, assim, uma pessoa muito jovem, saiu respondendo aquilo e falando, Hi, Steve, e saiu falando, olha, esse livro de fato ficou assim, mas foi porque a editora atrasou na entrega, a gente já falou com o editor e ele está chegando depois de amanhã. E ele falou, pô, não, feliz que vocês estão de olho nisso. E me chamou super atenção que, assim, pô, se tem um Senior VP que tem o Country Manager aqui, o chefe da pessoa, o chefe do chefe, quer dizer, na Amazon, a pessoa que faz a determinada atividade é quem se reporta, não importa quantos níveis hierárquicos tenham entre quem está perguntando. E as pessoas super seniors também têm um contato com o detalhe, com a operação, Legal. que é muito impressionante. Então, assim, essa imponência não existe. É uma coisa muito aberta, você fala assim, opa, então aqui qualquer pessoa se sente confortável de falar com alguém que está 2, 3 níveis hierárquicos acima, né? É, é, até eu diria que é o contrário. As pessoas têm, quanto maior essa diferença, mais à vontade elas ficam. Lógico que você prestando contas para o seu chefe direto é mais comprometedor, assim, é uma coisa que você precisa ser mais thoughtful e tal. Mas, enfim, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que eu descobri que é uma empresa absolutamente self-service e eu entrei já mais sênior na Amazon, então eu já tive uma experiência do que é trabalhar numa empresa em que eu tinha assistente, tinha time grande, tinha pessoas que ficavam fazendo PowerPoint para mim, eu não encostava no Excel, é, já tinha desaprendido a fazer PROC-V, enfim, as coisas importantes. E de repente eu descubro que na Amazon enfim, está por conta. Abriram um e-mail para mim, me entregaram um notebook e seja Toca a bola. feliz. Vai procurar na wiki interna como é que você se conecta à impressora do andar, como é que você lê o que significam as sopas de letrinhas que toda empresa tem quando está discutindo resultados e tal. Então, é uma empresa super self-service. E isso também é intimidador, principalmente para quem já está acostumado com um pouco de mordomia na vida. Passados alguns meses, acontecem duas coisas, né? Ou, ou você fala isso aqui não é para mim e sai É fora, isso que eu ia dizer. Tem gente que tem saudade, né? Imagina, do é, corporate e o aí que, entende que não é, funciona. o que acontece de vez em quando, mas eu vou falar um pouco de como a gente evita que isso aconteça com mais frequência. Ou você entra no espírito pega o espírito da coisa e não consegue mais trabalhar de outro jeito. E eu entrei na Amazon, eu já sabia como isso funcionava, eu tinha lido um livro Hum. sobre a Amazon, que é a loja de tudo, Super, e super livro. um super livro. E eu me interessei muito por aquilo e falei, eu quero mergulhar de cabeça nessa empresa, eu quero aprender como é que é isso, porque eu tenho 44 anos hoje, eu tinha 40 quando entrei na Amazon. E o que eu pensei foi, bom, eu estou na metade da carreira, 16, 17 anos se foram, e eu tenho mais 20 pela frente, né? No mínimo. Então, eu quero aprender como é que vão ser os próximos 20 anos, ao invés de ficar procurando como é que eu trabalhei nos últimos 15, né? Então, para mim, foi uma decisão de vida de mergulhar de cabeça nessa cultura e tenho me divertido muito, o suficiente para me deixarem falar sobre essa cultura aqui. Ô, Garrido, legal, você falou um pouco disso, né? Putz, um profissional super sênior que vai no detalhe, né? Que é hands-on. Essa lógica Uhum, quase não existente de hierarquia, todo mundo, né? Debate, uhum, conversa. Você falou isso de ser self-service. Acho que essas são características pouco conhecidas para quem está fora, né, da Amazon. É bem de quem está ali nas internas. O que a gente escuta aqui de isso. fora é muito a lógica, eu queria que você comentasse um pouco, do orientado ao cliente, né? E do Isso. pensamento de longo prazo. É isso É. mesmo? Como que isso funciona? Perfeito. Esses são os dois pilares fundamentais da cultura da Amazon. Uma é pensar no cliente em primeiro lugar, em detrimento de pensar em resultados em primeiro lugar ou não competidor em primeiro lugar. Então a gente pensa sempre em como melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, para lançar a Alexa no Brasil, obviamente eu tinha um goal. Eu tinha um goal de lançar a Alexa até determinado mês, fazer tudo que tinha que ser feito, mas
O mais importante é, eu só posso lançar Alexa no Brasil a partir do, só poderia lançar Alexa no Brasil se eu tivesse uma avaliação dos clientes que estavam testando Alexa. A gente tinha milhares de clientes e funcionários da Amazon fazendo test drive para a gente há Legal. quase um ano, por um Aqui no ano Brasil isso, mesmo. aqui no Brasil. E eu só poderia lançar quando tivesse um determinado nível de qualidade reconhecido pelo cliente. Uma avaliação X de, tipo, uma nota 0 a 10, tem uma nota de corte mínima. Se não estivesse naquele nível, eu não ia lançar. E eu ia deixar de cumprir aquela meta de lançar até outubro de 2019, que foi quando a gente acabou lançando. Porque é mais importante você lançar uma experiência que o cliente vá reconhecer como ótima, do que cumprir uma meta, seja financeira, ou seja de prazo, de alguma coisa. Existem as metas, mas elas não são o mais importante. O mais importante é Super legal. oferecer uma boa experiência para o cliente e fazer algo que vai ser bom para a Amazon no longo prazo, muito mais do que no curto prazo. Então, obviamente, se outras empresas que são mais amarradas a uma meta de curto prazo, uma meta anual, e que você só ganha seu bônus se você atingir isso, por exemplo, lançariam alguma coisa de qualquer jeito. Chega uma hora que você fala assim, ó, Toca o pau. deu, lança isso aqui, cumpre, fatura, bate o resultado, corta o que vai custar mais caro lá na frente, né? Corta uns custos que não são saudáveis para o investimento, porque tem que bater uma determinada meta de rentabilidade. Então, na Amazon, essas metas existem, mas elas não são o fundamental. Elas Super são, legal. elas são direcionais, ou são o modo, o meio para você chegar numa boa experiência do cliente e no pensamento de longo prazo. Agora, muitas empresas têm essa palavra escrita na parede, como a gente tem essa frase, né? No caso da Amazon, obsessão pelo cliente. O que faz com que a Amazon pratique isso de uma Uhum. maneira muito constante, sem desvios, tal, são os pequenos mecanismos de dia a dia. Então, por exemplo, essa ideia de ser uma empresa super horizontal, com times pequenos e com muita autonomia, é uma das coisas que faz com que permita que a gente tenha um pensamento de dono. E o dono pensa na valorização das ações, na sobrevivência da empresa a longo prazo e não no EBITDA ou na margem do fim desse ano, né? De fato, a maior parte da remuneração dos funcionários da Amazon tem uma parte significativa em ações. Então, eu não recebo bônus. Eu tenho uma revisão salarial anual que tem a ver com a minha aderência aos princípios da Amazon e que vai ser revertida, via de regra, em ações que vão, obviamente, vestar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, você está sempre pensando na valorização da empresa, Super da legal. sobrevivência do negócio e não em deixa eu fazer o que eu preciso fazer para eu pegar minha grana agora em março, sabe? Isso Então, é bem esses são interessante, alguns dos mecanismos. né? É bem interessante, né? Porque a gente sabe que a gente funciona numa lógica de incentivo ou de punição o tempo inteiro. E não adianta eu dizer, né? Você tem que ser focado no consumidor. Acho que você contou duas histórias super legais. Primeiro, É, tem meta? Lógico que tem meta. Mas tem um KPI, né, de satisfação do cliente que talvez se sobreponha, né, a uma meta puramente financeira. E eu achei isso. muito legal também essa questão de aderência aí aos princípios, aos valores, às boas práticas, né? Ó, o Uhum. Thiago Maranhão tá dando um alô aí, teu colega Aí, colega ó. de Amazon aí. E te É, perguntar uma outra coisa. Você falou dos pequenos times, né? Não sei se são squads, mas são pequenos times com autonomia. Tem que ser alimentado por uma pizza, tem essas histórias aí. é, Como é que é na duas prática? pizzas. Por duas pizzas, né? Como é É, que é na é. prática, o Garrido? Você participa de vários desses times? Ou você lidera todos esses times? Como que é a tua vida na prática, assim? É, a coisa funciona assim. Os times da Amazon são tipicamente pequenos. Então, digamos que, vou dar um exemplo prático. É, quando eu era responsável por Kindle, por livros em Kindle, a gente tinha uma coisa que a gente vinha observando que era, livros religiosos vendem muito no Brasil, mas a gente não vende tanto. Então, vamos criar uma iniciativa para ver como que a gente consegue aumentar a nossa participação, né? Como a gente consegue pegar esse público que compra livros religiosos. E aí era uma coisa pequena,
mas eu pego assim, a pessoa mais sênior do meu time para fazer isso. E ela passou a se dedicar integralmente para aquilo. Uau. Se aquilo desse certo, se aquilo, digamos que aquilo dá muito certo e começa a voar e a gente potencialmente esse cara pode virar um meu par. Ele pode sair e falar assim, quer saber? Esse negócio de livros religiosos é tão importante, vai ter uma unidade só disso, vai ser um cara que vai ser responsável por isso, vai ter duas pessoas trabalhando com ele e ele vai ser responsável de cabo a rabo por aquele negócio. Então é como se ele fosse o dono daquela startup dos livros Muito religiosos. legal. Então esse é um jeito de acontecer. Soa, a princípio, como uma punição. Você fala, pô, mas eu não sou mais sênior, eu não fui bem avaliado. Você espera que você vá crescendo em escopo, em tamanho de time, pegando mais coisas, que é normalmente como funciona o crescimento de carreira em outras empresas. Na Amazon é assim, pô, você está fazendo tão bem isso, que agora você vai pegar uma coisa que é nova e que vai começar do zero e você vai ser responsável por ela de cabo a rabo para fazer isso crescer como se fosse uma pequena startup. E daí, essa é uma maneira que a gente vai quebrando os times no que a gente brinca, que chama de two pizza teams, né? Porque nunca pode ser um time mais numeroso do que duas pizzas seriam suficientes para alimentar. E acaba criando essa sensação de que, ao invés de ser uma grande empresa com 800 mil funcionários, para mim, se parece mais com 80 mil pequenas empresas de 10 funcionários. E hoje em Alexa, por exemplo, é essa sensação que eu tenho, né? Na verdade, nós somos um timinho pequeno ali, tem uma baita integração, a gente enxerga outras iniciativas, a gente participa de iniciativas de outras áreas, mas assim, o que eu sinto é que eu estou na pequena startup Alexa Brasil, que tem bastante relacionamento com os outros times de Alexa globais e tudo mais, mas é muito autônomo e muito independente, assim. E eu acho que isso permite que a gente acabe, de novo, Muito, tendo aquele comportamento de dono, né? muito diferente, né, do que a gente está habituado a ver em empresas aí da economia tradicional, né? Agora, é um Uhum. desafio, você falou, né? Vários times, pequenos times com autonomia, então tomam decisão, né? Não deve ter tanto que pedir autorização para fazer as coisas. É um desafio concatenar tudo isso, né? Não sei nem se é um papel teu, mas é um desafio ou É. não? Acontece de uma maneira natural, você sente? Não, acontece de uma maneira orgânica, o que não significa que é muito simples. De fato, é um desafio, quer dizer, a gente lida o tempo todo, por exemplo, o que eu achei que ia encontrar na Amazon, uma grande plataforma de BI em que eu tivesse todos os KPIs à minha disposição o tempo todo. E, na verdade, não é assim, é uma empresa tão mutante, tão viva, que basicamente você tem que saber SQL para sobreviver. Você vai lá, todas as informações estão à disposição. Você escreve uma query e vai lá buscar o reporte que você precisa. Não necessariamente esse reporte, você pode colocar alguma coisa errada ali na query e ele não vai bater com o que finanças tem, que não vai bater com o que o outro tem, mas estão perto um do outro e é assim que vai. Muito Então, bom. esse é um desafio. E, de novo, é uma empresa self-service, né? Quer dizer, você não tem muita coisa para te servir. Você vai lá e monta e isso dá certo durante um tempo, até você ter capacidade de redirecionar e ir buscando coisas que fazem mais sentido. Legal. Garrido, agora como você falou, você ganhou um presente, né, cara? Que é liderar um dos projetos, putz, mais ambiciosos aí da marca numa Uhum. escala global. Conta um pouquinho aí do Alexa, Sim. como que foi o convite? Você já conhecia, não conhecia? Como é que traz isso para o Brasil? Conta um pouco desse episódio novo aí. A Alexa, eu entrei na Amazon, a Alexa era uma novidade. Ela foi lançada há 5 anos atrás, né? Eu entrei há 4 anos, então era ainda uma novidade. Na primeira vez que fui para Seattle, comprei, trouxe para casa. Então era uma coisa que estava na vanguarda do que a Amazon fazia e sempre me interessei por isso. Agora, quando lançar a Alexa no Brasil, né? Isso se encaixou dentro de uma estratégia maior em que a gente viu a Amazon ao longo do ano passado, ao longo de 2019, expandindo as categorias em retail, quer dizer, a gente partiu de vender só livros para marketplace, para em janeiro do ano passado 27 ou 20 e poucas categorias lançadas, e aí em setembro lançamos Prime, né? Já tinha Prime Video antes, então daí 15 dias depois Amazon Music Unlimited e 15 dias depois, no início de outubro, Alexa, quer dizer, então a gente está olhando assim,
como que a gente oferece a maior coleção de opções e de produtos e de serviços para os nossos clientes, né? Então, a Alexa se encaixa nisso e é um encaixe difícil de acontecer. Quer dizer, era importante ter Amazon Music lançado antes de Alexa, porque ouvir música é o principal use case desse negócio. Era importante ter todas as categorias lançadas, em retail, porque Alexa, o segundo maior uso de Alexa é Smart Home, e daí a gente precisa ter as lâmpadas da Positivo, os interruptores inteligentes, os controles remotos universais e todas as TVs da LG que falam com a Alexa também. Então isso tem uma ordem das coisas e que a gente teve uma boa capacidade de fazer acontecer no timing certo. Agora, para lançar uma nova língua em Alexa, e não foi só um novo país, a gente tem que adaptar o produto, fazer ele falar português, aí é um esforço muito grande que envolve milhares de pessoas no mundo inteiro, e a coordenação desse trabalho aqui no Brasil foi uma das coisas super desafiadoras. Eu tive 6 meses para tomar pé disso, montar um time. Dá graças a Deus que eu já tinha umas 2, 3 pessoas ali que vinham trabalhando nisso e que eram muito boas. E eu acho que o segredo do sucesso até aqui, e tem sido um sucesso, foi que a gente se preocupou muito com que a Alexa falasse português bem, de uma maneira fluida, entendesse o que os brasileiros falam em todas as diversas regiões. Quer dizer, a gente fez uma amostragem e uma amostra de funcionários da Amazon e de clientes da Amazon que ficaram desde dezembro de 2018 até outubro de 2019, quase um ano, treinando, falando com a Alexa em português. Então, por exemplo, eu lembro que eu em março ia falar assim: Alexa, toca Aerosmith, né? E ela não entendia o que eu falava, porque não é assim que se fala Aerosmith, né? E eu falo como um brasileiro fala Aerosmith. Então, em maio do ano passado, e tudo antes de lançar, ela já entendia Aerosmith. Hoje ela já está falando Aerosmith, igual um brasileiro, igual ela fala LinkedIn, Eu percebi isso, é legal. smartphone e assim por diante. Então, a gente teve um cuidado muito grande de fazer com que a Alexa falasse como um brasileiro fala, de maneira informal, quer dizer, com gírias, com sotaques, do jeito bem brasileiro, e rechear ela de referências culturais brasileiras, né? Então, por exemplo, na semana passada, no aniversário da morte do Ayrton Senna, ela fez uma menção a isso. Então, quando você falava Alexa, bom dia, ela te dizia: hoje faz 26 anos que o Ayrton Senna morreu, se quiser, peça para eu cantar o tema da vitória. E daí a Alexa canta o tema da vitória, e ela faz o pam, 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 Ayrton Senna do Brasil. Então, essas são o Alexandre Pérez ali, falou: Alexa, toca Van Halen. Ela entende esse nosso sotaque brasileiro. Já apareceram, Garrido, umas 2 ou 3 perguntas perguntando aí das próximas etapas, né, da Alexa. Como é que vão ser? Quais são as próximas integrações? Como é que você vai fazer para correr, para chegar aí na experiência o mais próximo possível da experiência americana, né? Eu acho que a gente já lançou com uma experiência bem próxima mesmo da americana. Obviamente, olhando de lupa internamente, a gente tem toda a nossa lista de prioridades das próximas coisas que a gente quer colocar no ar, mas eu diria que a gente está cobrindo mais de 90 e poucos por cento da demanda com que a gente faz. Então, por exemplo, hoje, em português, a pessoa pode conseguir milhares de coisas com a Alexa. Então, todas as coisas principais, você fazer uma chamada para alguém da família, uma chamada de vídeo, perguntar qualquer coisa, basicamente. Literalmente, controlar a casa inteligente e tal. Tudo isso ela já faz. Eu diria que o nosso maior esforço e uma das principais coisas que a gente considerou como pré-requisito para o lançamento era: funciona bem, obviamente. 2, ter skills brasileiras. Então, a gente cuidou para que a gente tivesse, não em quantidade, mas pelo menos em uma cobertura de assuntos importantes. Então, quando a gente lançou a Alexa, a gente já tinha skills do Bradesco e do Itaú, os 2 principais bancos privados. Skill do iFood,
Uber, todos os principais serviços de música, né, que são Spotify, Deezer, Apple Music, TuneIn, enfim, Claro Música, a Alexa trabalha Notícia. integrada notícias do UOL, do Globo, da Folha, do Estado, da Veja, enfim, de uma infinidade uma infinidade não, mas algumas dezenas de provedores de conteúdo. Então a gente cuidou para ter essas skills, conteúdo de crianças, tem Galinha Pintadinha, Turma da Pô, Mônica e tudo super. mais, jogos, receitas, tem a panelinha da Rita Lobo, Tudo Gostoso, que é da Unilever, mais recentemente a gente tem novas skills de receitas. Então a gente cuidou para ter essa cobertura e continua aumentando. Quando a gente lançou a Alexa em outubro, a gente tinha pouco mais de 300 skills. Uau. Hoje a gente já passou de 1.000. Então, em Não seis tinha essa meses, noção. a gente multiplicou por mais de 3, né? E na outra ponta, os dispositivos eletrônicos que falam com a Alexa, que vão desde. A gente já tem todas as TVs LG, mais de 30 modelos de TVs LG que funcionam integrados com a Alexa, headphone da Bose, headphone da JBL, da Sony, soundbar da Sony, enfim, tem um monte de. Dezenas de dispositivos que funcionam integrados à Alexa e os dispositivos de casa inteligente. Então, era super importante para a gente, por exemplo, ter um fabricante nacional de lâmpada que funcionasse integrado à Alexa. E a Positivo foi um deles, a Geonave depois veio e mais um monte de outros. Então, eu diria que, assim, sem entrar em especulações sobre planos futuros, que eu não posso Uhum, naturalmente adiantar uhum. nada, eu acho que o nosso roadmap passa por aumentar cada vez mais a oferta de conteúdo local, através das skills, aumentar cada vez mais a oferta de produtos que funcionam integrados à Alexa, especialmente os de casa inteligente, que são um uso que caiu nas graças dos nossos clientes. Sim. É, e fechando, aí é um trabalho quase de fine tuning, né? De ir olha lá, Marina, gerente de comunicação da Amazon, de olho no que eu estou falando aqui para ver se eu não estou entregando coisa, mas Eles são, é, eles são linha dura mesmo, cara. Eu passei por são, uns são. 2, 3 steps aqui para conseguir falar com o Garrido aqui. A turma tá de olho. Tá de olho, tá lá escrito. Então, assim, eu acho que o foco tá sempre em aumentar as integrações e fazer um fine tuning de quais são as novas features que os clientes se importam. Por exemplo, durante esse período de pandemia, né, do Covid-19, a gente percebeu um aumento muito grande de perguntas na área de saúde. E daí a gente apostou tudo em vamos aumentar a cobertura de Alexa na área de saúde. Então, entre outras coisas, o Hospital Albert Einstein desenvolveu uma skill que chama Perguntas Coronavírus, Sim. a nosso convite, inclusive, para que pode responder uma infinidade de perguntas sobre como lidar com crianças, como lidar com pessoas mais velhas, com animais de Higiene. estimação, higiene, etc. A gente teve uma conversa muito boa com o governo federal, com o Ministério da Saúde, que validou uma skill de triagem, né, em que a gente fala, Alexa, acho que peguei coronavírus, e ela te pergunta, você está sentindo dor de cabeça? Você está com febre acima de 38,5? E ela vai destrinchando, e ela pergunta, você tem mais de 55 anos e tal, tal, e ela te diz, olha, de acordo com as informações do Ministério da Saúde, a recomendação é que você fique em casa e observe e espere tal coisa. Ou, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, você deve ir ao pronto-socorro. Então, isso é uma coisa que a gente fez em estrita observância das informações oficiais, né, recomendadas do Ministério da Saúde. Eles também nos forneceram uma lista completa de hospitais e postos de saúde públicos. E então você pode falar, Alexa, abra atendimento SUS. E daí você pode falar qual hospital público mais próximo e ela te diz qual a partir da sua localização, da localização da Alexa, qual hospital público mais próximo. Então a gente percebeu que esse era o interesse grande dos nossos clientes e a gente apostou bastante nesses conteúdos. Ao mesmo tempo, a gente tem percebido, aliás, semana passada a gente percebeu que as pessoas têm perguntado muita coisa de cálculo,
Tipo, quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 elevado à terceira potência? Quanto é raiz quadrada de 9? E assim por diante. Quer dizer, está sendo super usada para lição de casa da criançada que está em homeschooling, né? Então, Tá fazendo e aí trabalho. a gente começa a olhar, bom, como que a gente está nisso? Essa é uma frente que a gente estava bem coberto já, então não precisa um grande esforço ali. Mas é isso que a gente fica fazendo o tempo todo, vendo o que Demais, que as cara. pessoas estão procurando e o que que a gente pode fazer para melhorar. Quer dizer, de novo, a lógica de foco no consumidor, né, com a perspectiva de praticar essa escutativa, de estar ouvindo e deixar o consumidor te guiar aí, né, nos próximos features, nos próximos skills, né? Cara, eu tô arrasado que eu descobri que eu não uso 5% do potencial da minha Alexa aqui, cara. Eu acho que deve Mas ter é assim gente que parecido. começa. É, É, inclusive, eu uma tô boa só na dica. notícia e na música. A música, assim, obviamente é o uso mais frequente e funciona super bem, porque você pode pedir música de todo tipo, né? Por playlists, etc. Ou as suas playlists, ou simplesmente Uhum, falar, Alexa, toca música para trabalhar. E daí toca um sim. jazz calminho, sei lá. Eu acho que um bom jeito de descobrir as features tem sido os bom dias, sabe? Você fala assim, Alexa, bom dia. Geralmente ela te dá uma É, curiosidade, ela te sugere, sempre, ó, né? você sabe que você pode me perguntar tal coisa, né? Isso. É, é. E a outra coisa é a casa inteligente. Depois que as pessoas instalam uma lâmpada e começam a Cara, usar, puta, isso vira uma bola de neve e começa a usar muito mais eu estou sendo Alexa. muito impactado pelas lâmpadas da Positiva. Eu estou louco para comprar uma aqui e começar a brincar disso. A Não, é turma da tua bacana. banda aí, Garrido, eu falei que você é peladeiro profissional, fã do rock and roll, mas eu não falei que você é músico. Então a turma da tua banda já mandou umas É, 3 vezes a mensagem. Faz o jabá é. da turma aí. Imagina, eu só acho que tem um monte de compositor na banda, um monte de gente talentosa e eu entrei pela porta de que eu tenho equipamento, né? Eu tenho guitarra e amplificador, É o dono da mas bola, né, cara? eu acho que eles têm é que registrar as músicas que eles escreveram e colocar no Amazon Music, no Spotify, no Deezer para eu poder ouvir na Alexa. É isso. O Garrido, você puxou um pouco da história do Covid aqui, da pandemia, né? Uhum. Como é que isso impactou o dia a dia do negócio? E antes disso, vou pedir um favor, assim, a conversa acho que está tão legal, pessoal. Quem está gostando, clica aí no coraçãozinho para o Garrido ver a explosão aí de amor que ele vai receber aí. Mas conta pra gente, cara, como é que impactou o Covid no dia a dia? É claro que é uma situação pô, inédita para nós, para várias gerações, né? Para nossa geração e para algumas outras que vieram antes também. É a primeira vez que a gente passa por isso e é uma situação muito delicada porque não é brincadeira, né? A grande preocupação que a Amazon tem como empresa, e isso foi uma coisa muito legal que eu percebi, é que ela se importa, em primeiro lugar, com a saúde e com as necessidades dos clientes e dos funcionários. Então, eu acho que a gente foi uma das primeiras empresas que a gente tratou viu sendo tratado com muita transparência a iminência da necessidade de você precisar ir para casa, tal. Então, eu estou aqui já quase 2 meses, acho que já faz 2 meses que eu estou em home office. Todos os funcionários puderam, todo mundo, o pessoal pegou lá os monitores, cadeiras, levaram para casa. A empresa liberou que você fizesse isso para que você pudesse se instalar bem em casa. E fora isso, e fora os desafios familiares que a gente enfrenta, né? Que a gente enfrenta aqui, lógico, lidar com criança em casa, com a esposa que também está trabalhando, com as cebolas que tem que descascar todo dia, né? A vida em quarentena se resume a descascar cebola, né? Então, lógico que essas coisas são muito desafiadoras, mas uma vez que é uma empresa muito self-service, é uma empresa que os mecanismos funcionam de uma maneira muito suave e que você trabalha com muita autonomia, não mudou muita coisa, para falar a verdade, na produtividade no dia a dia. A gente continua trabalhando igual, fazendo as mesmas coisas, mantendo as prioridades no mesmo lugar, né? Então, assim, é, tem o impacto da gente estar em casa como qualquer outra pessoa, mas as questões que a gente tem que responder, e aliás, o Jax aqui, meu parça em device, está lembrando que hoje exatamente faz 2 meses que a gente está em casa aqui.
Brabo, né? É. Então, assim, não muda muita coisa, porque a verdade é que a gente continua trabalhando pensando o cliente em primeiro lugar, do que a gente faz, quer dizer, então, boa parte do que a Amazon faz é um serviço essencial, quer dizer, a gente está entregando produtos para as pessoas, aliás, as minhas máscaras, que a gente está sendo obrigado a usar aqui em São Paulo agora, comprei na Amazon, então foram entregues aqui, que é uma coisa de absoluta necessidade, quando acabar as fraldas da minha filha, e leite em pó e tudo mais, estou comprando na Amazon e estou recebendo tudo em menos de 48 horas. E a Alexa prestando esse serviço de conversar com as pessoas, de oferecer música, contar uma história. A gente teve, já durante esse período de quarentena, a gente passou pela Semana Internacional do Livro, Dia do Brasileiro do Livro Infantil, e tem uma série de atividades que foram feitas. Por exemplo, você fala, Alexa, me conta uma história do sítio. E a gente fez um trabalho muito cuidadoso de curadoria em que a Alexa conta histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, retiradas do Reinações de Narizinho, sabe, adaptadas para uma história de 2, 3 minutos que uma criança vai ficar ouvindo nesse dispositivo aqui. Então, são coisas que continuam no lugar certo. O que muda, às vezes, é isso. Quer dizer, as pessoas vinham perguntando muito quando é o próximo jogo do Corinthians, e com isso eu satisfaço quem falou aí que eu sou Para corintiano. chorar depois. E ao mesmo tempo, agora isso muda para perguntar quais são os sintomas do coronavírus, né? Então, é só uma questão de você modular o interesse do cliente, mas não muda o coração do que você faz e o jeito que a gente trabalha, né? Aí, legal, né? Aliás, eu tenho entrevistado gente pra caramba. A gente continua com as vagas abertas, continua contratando, quer dizer, o mecanismo que a gente usa, a liturgia toda de como que se faz recrutamento na Amazon continua funcionando do mesmo jeito, né? Então, Cara, deve ter caixa muito. da Amazon, ó. Pergunta aqui, caixa da Amazon, Alexa ajuda a monitorar? Sim, você só perguntar, Alexa, onde estão minhas encomendas, onde estão minhas entregas, É o e Éder. ela é, e a Alexa te responde onde está seu pedido. Deve ter um monte de gente aí que quer trabalhar na Amazon que está ouvindo aqui tuas dicas, cara, para entender melhor o dia a dia, para ver se encaixa, se não encaixa, né? Acho que é super legal isso que você Hum, está fazendo. E eu gostei muito do que você falou de entender até o papel social de vocês nessa confusão que a gente está vivendo, né, cara? é. Oh, peraí, o Éder fez um esclarecimento, não é caixa não, é CX da Amazon, é isso? Confirma aí para mim antes de eu sair respondendo a segunda vez na Agora, o CX Garrido, da... É, me diz uma coisa, cara. Você sabe que eu trabalhei muito tempo na Netshoes, né? Que tem alguma dessas sim, características que você listou. A gente tinha muito lá essa coisa de startup e tal, né? é, Essas lives que eu tenho feito, eu tenho sacado muito isso. Quem tem o espírito, o mindset de startup, se adapta mais facilmente, né? Num momento desse, de tanta mudança de cenário e tal. Como é que você faz, cara, para ser um líder, né? Tem que continuar sendo estratégico, fazendo a ponte ali entre o estratégico e o tático, mas num cenário de tanta incerteza, de tanta mudança, cara. Qual que é a dica que você pode dar para a turma aqui? eu acho que cada vez mais, o primeiro choque da mudança eu tive quando mudei de logística para digital na Abril mesmo. E eu percebi que o estilo de liderança que tinha dado certo, que tinha feito minha carreira até então, não servia mais. Então, eu mudei bastante o jeito que eu me vestia, que eu me comunicava e que eu participava na vida do meu time, né? Então, uma coisa que eu percebi é que antigamente é, é, nem faz sentido mais essa altura do campeonato falar como funcionava antigamente, porque passou e a maior parte das pessoas já é mais recente. Mas antigamente você falava o simples cargo, as pessoas te respeitavam pelo cargo que você tinha e não pelo que você agregava na vida delas. E o que eu percebi é que quando cheguei, o meu valor de mercado era zero com o time novo. Eles olham para você e não enxergam um líder ali. Eles passam a enxergar um líder à medida que você ajuda, contribui na vida deles, à medida que eles aprendem com você alguma Na coisa, à medida prática, que né? você ajuda, à medida que você arregaça as mangas e faz junto. Então eu passei a fazer um turno duplo, uma época da vida lá, que eu fazia negócios
dia e sessão de Quality Assurance à noite junto com a galera de tecnologia, participando das histórias, da priorização de features e etc, né? Então, e eu percebi que eu só ganhei a adesão do time à medida que eu comecei a fazer essas coisas, sabe? Então, e aí, lógico, que você começa a dar inputs que eles falam, o que esse cara está Legal. falando não é só groselha, né? Ele está falando algo que tem valor. Então, eu acho que o principal é, eu acho que o principal é você ir no detalhe. A ideia de um líder que fica sentado na sua sala, recebendo apresentações e fazendo joinha para cima ou para baixo, não existe mais. E na Amazon eu aprendi a fazer isso assim de uma maneira muito mais intensa do que eu imaginava ser possível. Legal demais. E você comentou um pouquinho, Garrido, que né, essa nossa necessidade de isolamento social, da quarentena, ela impulsiona, né, o uso da Alexa. Agora, numa perspectiva de futuro um pouco mais distante, assim, qual que é, na tua opinião, o papel que essa categoria vai ter de voz, né? Ela parecia uma coisa Uhum. do mundo dos Jetsons e agora ela já parece uma coisa, né, mais próxima e a minha sensação é que vai ter muita relevância, né? É. Bom, o que eu penso da categoria de voz, né, do serviço de voz na nuvem, que é a Alexa, o que eu penso é que, como todas, vamos pensar em todas as novas maneiras de se relacionar com tecnologia, né? Você tinha o computador, PC em casa, que você comprava o monitor, a torre e tal. Daí você mudou para o notebook, que foi uma mudança, quase uma evolução natural. Daí veio o smartphone e daí foi tudo diferente. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro smartphone, ou quando eu estava na dúvida se deveria comprar o primeiro smartphone, eu lembro que as pessoas falavam, mas para que eu vou precisar disso? Faz o que o computador faz, eu faço no meu computador, não Uhum. fazendo uma telinha pequena. Que já pensou que horror você mandar um e-mail sem ter o teclado, ter que digitar na tela e tal. Era essa conversa que a Total. gente falava. E passados alguns meses, você não imaginava mais sua vida sem aquilo. Então, eu acho que com a voz acontece a mesma coisa. Antes de você ter, você olha e fala assim: bom, para que eu preciso disso, né? Não sei se eu tenho certeza. Minha filha dando tchau. Quer trazer ela aí? É, Pode ficar, cara. não, ela tá bem, tá tranquila, tá na. Então, assim, é, você a princípio não sabe que você precisa daquilo, até que você começa a usar. E daí você começa a usar, você imediatamente sente que é obsoleto fazer de outras maneiras. Assim como o smartphone não tornou obsoleto tudo que você fazia no computador, algumas coisas você Sim. continua fazendo no computador, por exemplo, planilhas. É, francamente ruim tentar fazer uma Não, é planilha no, doído, é. no smartphone. Da mesma maneira, a Alexa vai fazer algumas coisas serem muito mais fáceis com voz do que eram no smartphone, ainda que você não pense que precisa disso. Então, eu tenho dois causos aqui que eu gosto de contar. Um deles é minha esposa preparando as malas para uma viagem de trabalho e tal, e ela está esbaforida porque tem que sair daqui 2 horas para ir para o aeroporto, e ela ia para Buenos Aires, e aquele tempo louco, super temperado, que tem uma amplitude gigante, que faz calor de dia, frio à noite. Assim, eu não sei como vai estar tempo lá em Buenos Aires, eu não tenho roupa, entra aí para mim e vê como vai estar o tempo em Buenos Aires. Eu, Alexa, como vai estar o tempo em Buenos Aires? E daí a Alexa sai respondendo. Ela, não, mas não é isso, eu quero saber na quarta, na quinta, na sexta-feira. Alexa, como estará o tempo em Buenos Aires durante a semana? E daí a Alexa fala, na quarta vai estar assim, na Sensacional, quinta vai estar assim. sensacional. E daí a gente começou a rir, porque é tão mais simples que mesmo tem momentos em que esticar a mão e pegar o celular e fazer alguma coisa pode parecer muito trabalho e Alexa simplifica as coisas. Outra coisa, eu estou dirigindo e, e eu quero abaixar ou aumentar o volume ou mudar de estação e eu olho você e falo assim, sério que eu tenho que levar a mão até o painel ali e apertar 2, 3 botões? Parece absurdo para mim, porque hoje eu Uhum, simplesmente vou falando, Alexa, toca aí, toca Van Halen, ou Alexa, uhum. quais são as notícias, e Alexa, o que tem na minha agenda, enfim, todas as coisas que ele vai fazendo. E isso torna muito mais simples. Então, essa vida de produtividade pessoal dos Isso. timers, alarmes, lembretes, lista de compras, calendário, né? O que você tem, é muito mais simples. Isso é uma coisa que eu acho que só vai intensificar.
Então, de cara, a gente ficou muito satisfeito com o que aconteceu desde o início. É, lá na, logo no lançamento, a gente viu o engajamento dos clientes com a Alexa, já deu muito certo. E daí, a Bia perguntando, como que nenhuma Alexa respondeu ainda? Tirou tudo da tomada? Eu aperto esse botãozinho aqui, ó, que muta o microfone e impede que ela saia falando no meio das reuniões. Isso é quase um sine qua non, porque todo mundo lá no meu time tem Alexa na mesa, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que vai se tornar uma parte essencial da nossa vida. A gente vai usar cada vez mais para algumas coisas, como ouvir música ou todos esses outros exemplos que eu dei. Ela é absurdamente fácil, intuitiva e, basicamente, você não precisa aprender a usar, né? Você não precisa aprender nenhuma sintaxe nova. Por exemplo, lá atrás no DOS você tinha que apertar Ctrl, não sei o que, F7. Daí, tudo bem, veio o Windows, e daí veio o smartphone e os iconezinhos. Então, tem sites, né, que você tem o menu em cima, você clica, abre uma barra vertical que você clica e vai navegando através das sessões. Na Alexa você simplesmente pergunta, você não precisa de treinamento nenhum. Então é uma tecnologia que ela é tão inclusiva que ela acaba sendo muito popular nos extremos de idade com as crianças. É absurdo. Aliás, outro dia a Alexa ligou do nada para uma colega de trabalho minha que está aí acompanhando. E era minha filha que entrou lá e falou um negócio. Quando eu vi, estava falando com a Já pessoa. Falei, estava. é? E com pessoas mais velhas, né? Então a gente tem recebido cada feedback lindo de clientes que mandam e-mail para a gente ou que escrevem no próprio avaliação de produto no site da Amazon, falando que dei para o meu pai de mais de 80 anos e Que ele está demais. ficando de 1 a 2 horas por dia falando com a Alexa. Pede para tocar Roberto Carlos e pede para ouvir piadas e saber o tempo. Demais. Então, tem, Ô, Garrido, muito tá aí legal. O Ricardo Rocha, cara, tá mandando um alô aí. Ele é o head lá da Luiza Labs. Eu fiz uma. Ele me convidou Ah, ali é? para um papo, a gente foi conversar junto com o pessoal da reserva. É um cara Uhum. bárbaro para você conhecer também, trocar uma figurinha depois. Ricardo, chama o Garrido aí, cara, para fazer uma live com o Magazine Luiza aí, que nem você me convidou, cara. É, Vai ser nota mil. é. Aliás, tem os Echo Devices, né, que funcionam com a Alexa, à venda no Magazine Luiza também, no site da Muito Magalu. bom. Oh, Ô, prazer e Garrido, parabéns aí, Ricardo. Alexa é comodidade, é serviço, é tecnologia, é tudo isso misturado, cara. É tudo isso e fã, né? É muito, é tudo isso e Desculpe, não diversão. sei nada Eu, sobre isso. Me aí, ela não pegou aqui, ó. entendeu. Era verdade, ele comprou mesmo, olha lá. Ó. Verdade, ó. Aqui, ó. Não, é tudo isso e é diversão, sabe? Eu acho que a Alexa tem uma amplitude muito grande de coisas que são feitas e basicamente ela serve para te ajudar nas pequenas coisas de dia a dia. Ela tem me ajudado para receita, agora que a gente está cozinhando bastante em casa, desde pedir uma receita no panelinha, que eu tenho usado bastante, Uhum. até timer, né? 20 minutos. Me lembra daqui Olha 20, que Alexa, me lembra legal. daqui 20 minutos que eu tenho que tirar a lasanha do forno. Não que eu faça lasanha, não tem essa bola toda, não. O macarrão, Mas macarrão. macarrão, isso, exatamente. É tudo isso. Agora, uma coisa que é interessante ela só foi possível, e eu queria falar um pouco que a gente ainda tem uns minutos, Uhum. e voltando para o assunto principal nosso de cultura da Amazon, isso só aconteceu porque a gente se manteve pensando numa coisa que seria legal para o cliente e trabalhando backwards, que é o que a gente faz. Então, todas as grandes inovações da Amazon, desde o início, desde avaliação por estrelinhas no site, que é uma das coisas que começaram na Amazon, veio assim, pô, não seria legal se a pessoa pudesse ver avaliações de clientes de Uhum. verdade sobre aquilo? Ou não seria legal se eu pudesse ler qualquer livro já escrito em qualquer língua em 1 minuto na minha mão? E daí veio o Kindle. Não seria legal se eu tivesse um computador à mão em que eu pudesse perguntar qualquer coisa e ela responder com a própria voz? Então, essas ideias começam assim e muitas delas acabam virando realidade à medida que a gente tem os elementos essenciais para dar certo. Então, a ideia de um computador que fala com você não é nova. 2001, Uma Odisseia no Espaço é de 1968.
Star Trek, A Ilha de Khan, de 82, Blade Runner, de 82, são tudo filmes que têm computadores que falam com você. Mas por que não aconteceu antes? Por que só aconteceu agora, né? Basicamente por duas coisas. E por que aconteceu na Amazon agora? Porque a Amazon estava super bem em duas coisas que são absolutamente necessárias para essa tecnologia. Uma delas é a inteligência artificial, que a gente foi desenvolvendo com o tempo, a partir do behavior, você conseguir ver a navegação da pessoa dentro do site e falar assim, pô, pessoas compraram isso, também compraram isso, até essa experiência personalizada que a gente tem hoje em qualquer site que a gente entra para comprar qualquer coisa, esse tipo de coisa é um pré-requisito necessário para funcionar, porque a Alexa é uma experiência personalizada. E a segunda coisa é a computação na nuvem, que a Amazon tem pela Amazon Web Service e que é o grande enabler dessa tecnologia. Sem dúvida. Porque esse dispositivo que você mostrou aí, o Echo Dot, ele custa R$ 349. Agora ele estava Comprei até mais numa barato promo que ainda, isso. cara. Tava mais barato. Comprou estava mais barato ainda. E como é que é possível um computador que custa R$ 349 você faz tudo isso? É porque ele não é um computador. Você comprou uma caixa de som inteligente que só tem a capacidade de entender que você falou Alexa e daí ela pega o que você falou e transmite para a nuvem. O computador está Tá na lá. nuvem, compartilhado entre milhões e milhões de clientes, que é o que permite que a gente, apesar de todo investimento nessa tecnologia, consiga fazer um produto que é tão acessível, né, em termos de preço. Então, acho que essas são as duas Sensacional. grandes coisas que a gente fez e que podem ajudar nisso. Cara, Ô, tem cara Garrido, a até, ó, gente. descolando o currículo aqui, ó. É, Vamos lá. é que nem aquele cara que vendeu o toicinho na live do governador do Ceará, né? O cara meteu no chat ali, vende o toicinho e falou que vendeu para burro, cara. É mesmo? É Que beleza. oportunidades da crise, cara. Que Deixa beleza. eu te Muito falar, a bom. gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Daqui a pouco começa um cronômetro aqui para mim e eles cortam aqui. Uhum. É 1 hora que tem, né? No Ah, Instagram é? para fazer a live. Ó, já começou aqui, uns 57, 56. Eu vou fazer dois recados para a gente terminar. O primeiro é, cara, muito obrigado. Eu acho que foi assim sensacional o papo, foi divertido. A gente aprendeu um monte de coisas. Acho que todo mundo vai sair com vários insights bacanas aqui da nossa conversa. Então, de verdade, obrigado. E a segunda coisa é um recado para quem está assistindo. Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui nos stories do meu perfil. E depois eu baixo ela e jogo lá no YouTube. Passo para o Garrido ter também. Ele pode divulgar se quiser. E, cara, você Uhum. tem 1 minuto e 15 segundos. Eu deixo para você fazer teu encerramento, teus recados. Se quiser fazer um recap, tá contigo agora, Garrido. Obrigado mesmo pela gentileza, cara. Beleza, obrigado, Renato. É um prazer. Você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua trajetória como profissional e como empreendedor e como consultor e como colunista, enfim. Admiro você em várias frentes e obrigado pelo pessoal que apareceu aqui. Espero que tenham curtido um pouco. A gente falou um pouco de cultura da Amazon, a gente falou bastante de Alexa, a gente falou um pouco de vida em quarentena aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, sei lá, pode adicionar no LinkedIn lá, rgarrido75, meu perfil, ou mandar um e-mail, garridor@amazon.com. Foi um prazer, espero que tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail depois, eu terei prazer em responder. E é isso aí. Valeu. Muito bom, muito bom.